O Auriverde, conversar com o deputado estadual que já está conosco ao vivo na programação da Rádio Auriverde, o Tomé Abduch. Ele já está conosco online e conversa conosco a partir de agora ao vivo. Seja muito bem-vindo, deputado. É um prazer tê-lo conosco aqui na Auriverde. Bom dia. Bom dia, Leonardo. Que prazer enorme estar aqui com vocês. Prazer é enorme ter o senhor conosco aqui também, inclusive para falar da manifestação do dia 25, domingo, na Avenida Paulista. Eu já gostaria de saber os detalhes, né, nessa conversa que nós vamos ter a partir de agora, de como está a preparação para esse evento, para esse encontro, que inclusive, né, em todo o país tem tomado conta dos assuntos dessa manhã, ou seja, todo o Brasil comentando e falando sobre essa manifestação que vai acontecer na Avenida Paulista no próximo domingo. Como estão os trabalhos e preparativos para esse evento, deputado? Leonardo, eu queria primeiro poder falar um pouquinho sobre o objetivo da manifestação, né? Essa manifestação, ela foi chamada pelo presidente Jair Bolsonaro. O organizador dessa manifestação é o pastor Silas Malafaia. E essa manifestação não é uma manifestação para que tenha qualquer tipo de ataque ao Supremo Tribunal Federal, não é uma instituição contra a nossa Constituição, muito pelo contrário. A livre manifestação, ela faz parte da nossa Constituição. A partir do momento que a gente vá para as ruas, permitindo o direito de ir e vir, que não tenha vandalismo, é constitucional que a gente possa ter a nossa voz numa manifestação na Avenida Paulista ou em qualquer lugar do Brasil. E a partir do momento que essa manifestação ela é democrática, e o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição, então ela também é a favor do Supremo Tribunal Federal. Então nós temos que tirar totalmente esse mito de uma manifestação antidemocrática. O presidente Jair Bolsonaro ele tem o direito de poder se expressar, de poder falar o que ele pensa, e é importante que ele possa passar para a população o que está acontecendo nesse processo, né, que a gente está vendo todos os dias acontecerem, de um tal golpe que ia ser formado no ano passado. Então o presidente tem a oportunidade de poder explicar para a nação brasileira o ponto de vista dele, o que realmente aconteceu, e dentro de um país democrático, pelo artigo 55, inciso 55 da nossa Constituição, artigo 5º, é importante que ele tenha a possibilidade de poder se expressar e ter o direito ao contraditório, ou seja, mostrar o outro ponto de vista sobre tudo que está acontecendo. Vai ser uma manifestação muito grande, pelo que nós estamos vendo, já são mais de 120 políticos que confirmaram, vários governadores de estados estarão presentes com a gente. Eu espero que seja uma manifestação de muita força da população brasileira, nas ruas novamente de verde e amarelo, e é mais do que falarmos apenas do presidente Jair Bolsonaro, é para falarmos do Brasil, desse momento que estamos vivendo, né, e dessa postura desse atual governo que desagrada a grande parte da população brasileira. Ou seja, a manifestação, deputado, que vai acontecer no próximo domingo, ela é a cara do país, né? Eu estava falando aqui no começo do nosso programa que quando o povo de direita, aquele que defende o direito da família, liberdade, aquele que defende Deus, pátria, né? Esse que tem o amor pelos seus filhos, que tem o amor por sua família, que defende os seus direitos, quando essas pessoas vão para as ruas é para uma manifestação ordeira, pacífica, uma manifestação para mostrar a indignação daquilo que o nosso país está sofrendo hoje, né? Por exemplo, nós colocamos a chamada aqui agora há pouco do presidente Bolsonaro, convidando as pessoas para estarem na Avenida Paulista no próximo dia 25, e ele dizendo o seguinte: eu vou fazer com que a minha voz possa chegar até vocês e eu me defender de tudo aquilo que está sendo imputado a mim de forma desonesta. Ou seja, estão tentando imputar a mim algo que eu nunca fiz e que agora, né, eu preciso falar com o povo que realmente defende o Brasil. Acho que esse é o momento, né, em que o presidente vai fazer o uso da palavra para poder mostrar para todos aqueles que estão aliados à sua ideia. E veja, o Brasil não é aliado do presidente Bolsonaro, o Brasil é alinhado à ideia que o presidente Bolsonaro também é alinhado. E por isso estarão todos na Avenida Paulista para poder defender o nosso país. Acho que esse é o grande objetivo, né? Fazer com que a voz seja ouvida verdadeiramente, sem interferência de outros poderes, né? Olha, Leonardo, eu queria fazer junto com você uma retrospectiva do que aconteceu no Brasil nos últimos anos. Nós tivemos lá atrás Mensalão, Petrolão,
tivemos lá o sítio de Atibaia, tivemos o apartamento no Guarujá, tivemos crimes de corrupção em todas as principais estatais do Brasil, uma grande investigação que colocou uma quadrilha na cadeia. Bilhões de reais foram recuperados pela Polícia Federal. O Brasil sabe o que aconteceu. As pessoas de bem do Brasil sabem o que aconteceu. Todos nós sabemos. Mas acabou acontecendo, né, uma mudança repentina, uma decisão, em uma canetada, eles acabam com a competência da 13ª Vara de Curitiba. Todas essas pessoas acabam voltando para as ruas. Essa operação praticamente acaba, né, porque começa tudo do zero novamente, e a gente não está vendo nada a mais começar. Todas as pessoas ainda elas são premiadas, né, tudo que foi falado e visto pelo Brasil, que estarreceu o Brasil inteiro, acabou. E esse mesmo grupo político, ele volta ao poder. Olha a loucura do que aconteceu com o Brasil nos últimos anos. Todos foram soltos, não tem mais ninguém preso. E, ao mesmo tempo, nós tivemos um governo passado que claramente não cometeu nenhum tipo de crime. E a população brasileira indignada, no pós-eleição, foi para as ruas de maneira orgânica. Não havia uma liderança no meio de tudo aquilo, não havia alguém tentando causar algum tipo de ação contra a democracia. E, num ato de desespero, acabaram invadindo o Congresso Nacional da maneira como nós vimos. Infelizmente, nós não temos imagens, uma coisa que muito nos estranha, para poder realmente comprovar o que aconteceu naquele dia. Estão tentando montar uma narrativa de um golpe. Mas como existe um golpe se ele não aconteceu? Que golpe aconteceu? Houve uma transição, o governo assumiu normalmente, o presidente Lula está aí governando o país, né, a contragosto de muita gente, mas está aí. Então estão tentando incriminar o presidente por algo que não aconteceu. Então, e aí eu pergunto, quem é que dá um golpe em cima de uma minuta? Quem é que dá um golpe numa reunião que está sendo gravada com gente servindo cafezinho? Quem é que dá um golpe sem forças armadas juntas? É muito estranho o que está acontecendo no Brasil. E nós estamos vendo diariamente a nossa Constituição, que é o que nós temos de mais importante, ser desrespeitadas em algumas ações e decisões que estão sendo tomadas. Então o Brasil precisa se levantar nesse momento. Nós temos que entender que nós somos mais de 60 milhões de brasileiros politizados de direita que sabem o que aconteceu no Brasil. Nós somos família, trabalhadores, temos princípios e valores. Nós amamos as cores verde e amarela e o Brasil precisa se levantar. Nós precisamos voltar para as ruas. Se nós temos verdadeiramente democracia no Brasil, a rua é o lugar onde nós podemos e deveremos estar. Como eu já disse aqui, de maneira ordeira, sem violência, sem adjetivar, sem atacar a instituição, mas nos levantarmos como nação e termos a nossa voz verdadeira, que é a voz da população, que é quem realmente manda no país, sendo colocada de maneira clara e podendo ouvir o contraditório, que é o objetivo dessa manifestação agora no próximo domingo. E o presidente Bolsonaro fez algumas ressalvas em cima dessa sua fala, né, deputado? Pedindo, inclusive, para que as pessoas não levem faixas, né, contra essa instituição ou outra, né, fazendo alusão à prisão desse ou daquele, né? Então, não levar esse tipo de faixa para que não caracterize uma manifestação ideológica, mas sim uma manifestação de princípios, ou seja, todos estando ali com a sua cara limpa, mostrando e dizendo: eu sou o Brasil, eu represento o meu país e estou aqui para defender a liberdade do meu país, né, deputado? E mais do que isso, para defender a nossa Constituição. Isso é o mais importante. Existe uma Constituição no Brasil que ela tem que ser defendida. E nós temos que lutar com qualquer pessoa que desrespeite a nossa Constituição. Nós estamos, infelizmente, com os valores invertidos no Brasil. Né? O Brasil parece que valoriza, né? Esse atual governo valoriza mais o bandido do que o policial. Esse atual bandido, ele ataca pessoas de bem, ele fala besteira, né? Como nós vimos agora, atacando o povo judeu de uma maneira totalmente desrespeitosa, os judeus que morreram e os judeus estão vivos. Então parece que a inversão de valores, ela ocorre diariamente por conta desse governo. Eles são a favor de tudo que é errado. Então nós precisamos, como brasileiros, colocar nossa voz. Nós precisamos defender as nossas famílias dessas barbaridades que voltaram a acontecer no Brasil. Eu pergunto a você, Leonardo, o que nós temos? O que você se recorda de bom que foi feito por esse governo no último ano? Me diga uma coisa, em qualquer área. Você se recorda de alguma coisa, não? Não. Nós estamos vendo um país voltar para o que ele era antes. Sim. Gastando mais do que tem, pessoas que não representam a nação brasileira, falas de separação e não falas de união. Nós estamos novamente perdendo as rédeas da nossa nação, como nós já perdemos lá atrás. E lá atrás,
O que nós fizemos para trazer de volta para as nossas mãos, as mãos das pessoas de bem, que é a população, os pais, mães, filhos, que realmente amam a nação? Fomos para as ruas de maneira democrática. Sim. Eu organizei a maioria das manifestações nos últimos 10 anos no Brasil. Nunca houve uma confusão, nunca houve um desrespeito, nunca atacamos de maneira nenhuma a nossa Constituição e nem as nossas instituições. Então é isso, voltarmos juntos para as ruas sem medo. Essa é a verdadeira democracia. Essa é a verdadeira democracia. Agora, deputado, qual a estrutura montada para o dia 25? Como deve acontecer o horário de início, encerramento? Tem alguma previsão disso já? E qual a estrutura montada? Fiquei sabendo que o pastor Silas Malafaia contratou alguns carros de som que estarão ali na Avenida Paulista, né? Então, certamente, há essa estrutura montada, né, e já organizada para que as pessoas que vão até a Avenida Paulista possam ter o máximo de segurança e também o seu direito preservado para essa manifestação. Leonardo, primeiro eu queria falar um pouquinho sobre as manifestações da Paulista, né? Essa manifestação não é uma manifestação de organização do movimento nas ruas, então eu não sou o organizador, quem está organizando é o pastor Silas Malafaia, e eu tenho as informações que ela vai acontecer em frente ao MASP, provavelmente na Rua Peixoto Gomide ou em alguma outra paralela, próximo ao MASP. Vai ter um grande caminhão onde vão estar todos os parlamentares. É muito importante que as pessoas cheguem cedo, levem água, entendam que numa manifestação é muito difícil você poder entrar e sair, né, para que as pessoas idosas elas fiquem sempre nas periferias, que são os lugares mais fáceis, né, para que elas possam eventualmente, numa necessidade de se deslocarem, poderem se deslocar, e que a gente esteja de verde e amarelo, com nenhuma faixa de ataque a instituições, mas mostrando a nossa força. Eu sugiro que um horário bom para que cheguem é por volta de meio-dia. O presidente Jair Bolsonaro está anunciando que vai estar chegando por volta de 15 horas, mas se realmente quiserem ficar perto ali para poder ver o presidente, poder escutar numa posição um pouco mais próxima ao caminhão, que estejam presentes um pouquinho mais cedo. Muito bem, então todos convidados, dia 25, próximo domingo, manifestação na Avenida Paulista, pelo que tudo indica, próximo ao MASP ou na frente do MASP, aonde essa manifestação deve acontecer. Mais alguma informação que o senhor acha importante, deputado, destacar para este dia 25? Fique à vontade. Olha, eu vou abrir um pouco meu coração para vocês aqui, contando um pouco da minha vida pessoal. Esse país é o país onde eu nasci, é o país onde eu abriguei, né, o país que abrigou a minha família, que é uma família de imigrantes. Eu tenho um pai sírio, uma mãe italiana, que vieram para cá, né, após um pós-guerra. É o país onde eu cresci, é o país onde eu conquistei tudo que eu tenho, é o país onde eu estudei, é o país onde eu formei meu patrimônio, é o país onde eu tenho os meus filhos, e aqui é onde eu quero morrer, é nesse país que eu quero morrer. Então eu digo a você, não desista do Brasil. Nós temos que sim, estarmos juntos, lutando com princípios, valores, com propósito pela nação brasileira. E a sua presença, ela é muito importante nesses momentos cruciais do Brasil. É a nossa nação que está em jogo, é a nossa vida que está em jogo, é a nossa liberdade que está em jogo, é a defesa da nossa Constituição que está em jogo. Então eu peço a vocês, por favor, participem desse novo momento de mudar o Brasil e de poder colocar as nossas vozes de maneira clara e direta e permitir que a gente continue tendo um país livre, um país democrático e um país que tem uma Constituição que todos respeitam. Esse é o deputado estadual Tomé Abduch conosco aqui na programação da Rádio Auriverde. Deputado, muito obrigado. Espero que na Avenida Paulista também seja um sucesso dia 25 e o Brasil inteiro se encontra lá, pode ter certeza. Um grande abraço e muito obrigado. Leonardo, obrigado, parabéns a você. Queria lhe agradecer, né, por esse jornalismo brilhante, dar a sua cara para bater, falando sobre o Brasil. Parabéns, muito obrigado, um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito bem, esse é o nosso querido Tomé Abduch, deputado estadual conosco na programação. Grande abraço e até a nossa próxima conversa. Aqui na programação